Muito bem, sejam bem-vindos novamente lá Concursos. Continuando aí com nossa administração de recursos materiais, gestão de estoque, agora vamos falar de custos, né? O que são esses custos? Além daquele custo, né, que a gente já tem para adquirir o material, existem outros custos que são, inclusive, alguns difíceis de se calcular, que estão embutidos no valor. Às vezes as organizações elas pecam muito em não calcular esses custos, tá ok? Então o cálculo desses custos para a organização vai determinar se ela vai deixar o seu material lá no fornecedor e só quando ela precisar ela vai pedir, ou se ela vai guardar, né, esse estoque com ela. Então esses custos eles são determinantes para saber se a organização vai ter um estoque enorme ou um estoque diminuto, menor, né? Então, esse cálculo de custo ele é muito importante para as organizações. E o que são, né, esses custos de estoque, né? Então, além do próprio custo do item de material, que é para adquirir o material, né, que compõe o estoque, há outros custos relacionados aos estoques, que podem ser didaticamente divididos em 3 categorias, né? Os custos diretamente proporcionais, que estão relacionados à quantidade de estoque que eu tenho, ou espaço físico que eu vou usar, vocês vão entender isso, e os custos inversamente proporcionais, que são aqueles custos que a gente chama também de custo de transporte. Como assim, professor? Se eu pegar uma grande gama desse produto, se eu pedir uma grande gama desse produto, eu consigo um desconto maior com o fornecedor? Opa, então quanto mais, menor eu... Beleza. Isso auxilia no custo. O frete, diminui o frete, então esses são o quê? Quanto mais eu consigo acoplar, melhor é o custo. E os custos independentes? Quais são os custos independentes? Aqueles que não dependem da quantidade que eu tenho. A energia que eu pago no galpão, o seguro que eu pago do galpão, apesar que o seguro também pode ser, mas vamos ver que ele depende, né? Então esses independentes, eles não dependem da quantidade de estoque que eu tenho, tá? O uso do telefone, o salário do guarda, que guarda lá o almoxarifado. Então esse aí, independente da quantidade, eu vou ter que continuar honrando com ele, tá? Então, essas 3 categorias são didaticamente, né, as mais importantes para se estudar quando se fala de custo de estoque. Vamos ver a mais importante delas, né, que também é conhecido como custo de carregamento, que é o custo diretamente proporcional. O que é esse custo diretamente proporcional? Então esse custo cresce com o aumento da quantidade média do estoque, né? Por isso eles são ditos diretamente proporcionais. São também chamados de custos de carregamento, custo de carregamento, pois são decorrentes da necessidade de se manter ou carregar o estoque, de se manter ou carregar o estoque. Então, o custos diretamente proporcional, ele está associado o quê? Quanto mais aumenta, mais custo eu tenho. Então lá, quanto mais estoque, quanto mais volume de estoque, maior a necessidade da área para armazenagem. Então, custo de espaço físico. Eu vou usar 10 metros quadrados, 20 metros quadrados, então isso aí não vai impactar? Vai. Um galpão de 10 metros quadrados, quanto que vale o aluguel dele? X reais. Um de 50 metros quadrados, opa, Y valor. Então, é uma forma. Então, quanto mais estoque, maior a probabilidade de perda, né? Então, eu tenho um custo de perda. Então, quanto mais estoque eu tenho, maior a probabilidade de furtos e roubos, custos de furtos e roubos. Quanto maior a probabilidade dos itens em estoque tornarem-se obsoletos, eu tenho o quê? O custo de obsolescência, ou seja, dele perder valor, né? De eu perder ali
esse estoque por ficar obsoleto, perder a sua validade, né? Então, quanto maior o estoque, maior o gasto com seguro dos itens do estoque. Estou falando do seguro de transporte, né? Estou falando do seguro do estoque, né? E quanto maior o meu estoque, maior o valor perdido com a desvalorização dos bens permanentes em estoque, né? Custo de depreciação, que na contabilidade a gente sabe que existe custo de depreciação. As coisas, com o tempo, elas perdem o quê? Valor. Então, os custos diretamente proporcionais, eles estão ligados ao quê? A uma grande quantidade de estoque. Mas continuando ainda nesse assunto que é importante, né? Então, os custos inerentes às potenciais perdas, furtos, roubos, avarias e obsolescência podem ser agrupados sob a denominação de custo de risco de estoque. Então, dentro do custo diretamente proporcional, eu posso ter um subgrupo chamado custo de risco de estoque. Os exemplos anteriores foram os que chamam de custo de armazenagem. Um dos tipos dos custos de carregamento. Então, dentro do custo de carregamento, eu tenho o de armazenagem, de guardar. Ainda fazendo parte dos custos de carregamento, temos o custo de capital de juros, né? Pode-se definir como custo de capital os juros, geralmente anuais, que incidem sobre o valor da compra ou de produção do item estocado. É o valor que se perde pela opção de imobilizarmos um capital que poderia ser investido de forma distinta. Eu estou gastando dinheiro com estoque, eu poderia estar aplicando na bolsa, poderia estar aplicando na poupança, né? Tem que calcular isso também, professor? Tem que calcular isso também, né? Isso chama-se custo de oportunidade, né? Mas vamos entender aqui, né? Então, a síntese do custo diretamente proporcional é o seguinte, né? Ele é o custo de carregamento, CC, custo de carregamento, o custo que eu tenho para guardar ou para carregar, né? É igual ao custo de armazenagem, que é aqueles custos que a gente viu tudo ali, embutindo o custo de aluguel, do galpão, dependendo do tamanho dele, né? Dependendo do tamanho dele, os custos relacionados a possíveis perdas, roubos, estão aqui, né? Custo de armazenagem, mais o custo de capital, que é o cálculo do juro que a gente tem aí em relacionamento ao material. Então, a fórmula é essa, né? Custo de carregamento é igual ao custo de armazenagem mais o custo de capital. Então, e o custo de capital? Como é que ele é calculado, professor? Então, podemos equalizar o custo de capital da seguinte forma. O CK, juro, vezes o P. O P é o quê? Custo estimado para a produção do item de estoque. Então, eu pego a taxa de juro para um determinado período, né, geralmente anual, vezes o custo estimado para a produção do item do estoque. Isso vai dar o meu CK, tá? Vamos ver um exemplo para você poder entender melhor, ó. Numa situação hipotética, no qual o custo de armazenagem anual para um item de estoque é de R$10. Então, o custo de armazenagem, o CA, com um preço estimado de produção de R$7. Então, é o preço estimado de produção. E taxa de juro anual de 11% ao ano. Então, podemos calcular o custo de carregamento da seguinte fórmula. Ou ele já me deu o CA, está aqui, né? O CA não está aqui? O CA está aqui. E o CK? O CK está aqui. O CK é o quê? Juro vezes o quê? O nosso preço estimado de produção. Então, quando eu pego os R$10 mais 11%, você vai transformar ele em 0,11, né? 11% é a mesma coisa que dividir por 11. Vezes o 7 vai dar 0,77, né? Quando eu multiplicar isso aqui, dá 0,77, mais os R$10, 10,77. Assim, os custos de carregamento, né? O custo de carregamento, o custo diretamente proporcional, são de 10,77 item por
ano, né? Opa, E meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga o seguinte, fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da LAC Concurso. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concurso, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da LAC Concurso, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso. Né? Temos 4 cursos oferecendo em nível de Brasil. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor Lac, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da LAC Concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e investimento, 10 parcelas de R$35, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula, ou tem um link também, tem também um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor Lark, eu vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.